estamos aqui em frente ao aquário, né? Bioparque Pantanal, espaço de experiência aqui neste mês. Vamos dar uma entrada aí agora, precisa fazer inscrição antes, mas é de graça. A gente acabou de entrar, é simples. A gente fez a inscrição, como falamos, pela internet. Aí cria-se o QR Code, aí na entrada já escaneia, a gente já vai entrar. Já vai entrar. Vamos ver como é. Tem uma lojinha. Depois a gente vem aqui. Olha, nego, aqui, ó. São artesanatos, né? Indígenas. A bota. Aí em cima tem uma biblioteca. Ah, que legal. Ó, uma réplica. Uma reprodução da moradia aqui. Uma réplica, né? Legal. Uma canoa, ó. Canoa, o arco e flecha. Muito legal. Muito mesmo. Uma produção, né? É. Uma marcação da... Aqui, ó. Muito legal. Vamos descer aqui. Tem escada rolante aqui, ó. Parece que está tendo algum evento aí. Museu, circuito aquário, laboratório de águas. Um país desaparecido, mas as ciências nos mostram sua história. As minerosas crateras em superfície da Lua lembram a ideia da quantidade de asteroides que deixam a Terra. Ai, nego, nos Andes, ó. Placa de Nazca. Ó, tá se formando aí, ó. Isso é legal, tá vendo? Aparece tudo como foi. Aqui, ó, o Pantanal se formando, ó. Eu acho que é isso aí. Canal do Central, é isso aí, ó, nego, como foi que formou? É subir da Serra do Molar. Fecho dos Morros, Porto Murtinho. Olha Porto Murtinho aí, ó. Fazenda São Geraldo em Bonito. Cidade de Cuiabá, Mato Grosso. Na bola amarela, Rio Taquari. História de Rio Paraguai. Pantanal do Rio Paraguai. Tuiuiu. O Bioparque Pantanal é o maior aquário de água doce do mundo. É um empreendimento público estadual. Inaugurado em 28 de março de 2022, fundamenta-se na educação ambiental, pesquisa, conservação, inovação, inclusão, lazer e cultura. Com 21 mil metros quadrados de área construída, 5 milhões de litros de água e 407 espécies de animais, o espaço conta com 239 tanques, 31 de exposições, 1 de abastecimento, 1 de reuso de descarte de efluentes, 38 na quarentena e 168 voltados exclusivamente para pesquisa, conservação, bioeconomia e sustentabilidade. Alguns animais são destaques no bioparque, como a famosa sucuri Gabi amaranthus, os jacarés, a esplêndida jaú Maria Fernanda e o pintado Adriano. O complexo vai além da contemplação e tem como finalidade agregar experiência e conhecimento. Dentro da sua estrutura organizacional,
tem um núcleo de pesquisa e tecnologias, que é um verdadeiro laboratório vivo em diversas áreas que o abrangem, como engenharia, arquitetura, áreas biológicas, psicologia, turismo, dentre outras. Cidade sustentável. Espécies ameaçadas. Muito legal. A onça. Conheço algumas soluções da permacultura que tornam a casa e seu entorno mais sustentável. Bioinspiração na arte. Biomimetismo. Já são mais de 40 projetos de pesquisa em andamento, entre outras ações que potencializam o empreendimento diariamente, tornando-o matéria importante para intercâmbios com universidades nacionais e internacionais. Tem entrada gratuita e para maiores informações, entre no site a seguir. Tamanho da mão de César e o tamanho da capivara. Fica aí. Onça. Ah, então foto. Eita, nem pra pegar qualquer um, é grande, viu? Viada, campelo. Tuiuiu. Tuiuiu que pegada grande também. Olha. Lobo-guará. Muito bom. Ai. São os períodos, né? Inicia a linhagem dos hominídeos, a usar apenas as duas patas traseiras para caminhar. É Darwin, Mendel e William Smith. Olha, isso aqui para criança é uma maravilha, sabia? São os infâncios, sistema CAP. Que legal, que negócio legal. Ali são as aves. Que eu filmei. Tá aqui também, né? Vamos nós, seguindo a pista. Sementes ao vento. Ah, legal. Ah, nego. Aqui é aquário de verdade, né? Aqui está reproduzindo toda a flora marinha do Pantanal. Rapaz, isso aqui é muito legal, muito legal. Nossa, pequenininho. Bora ver aqui, ó. Vamos ver. Uma raia ali, ó. Aqui é sobre o lixo. Lixo mata. Suas atitudes falam muito sobre você. Não joga lixo nos rios. Contribua com a vida. Brasil é o quarto maior produtor de lixo do mundo. Microplástico foi encontrado em 98% de peixes coletados na Amazônia. 98%. Que loucura. Olha, o Google fala. Lá atrás, Deixa eu ver se eu dou um zoom. Aham, deu um zoom, na sucuri, ó. A maior cobra do mundo, né? Ó, que lindo, ó. Que coisa linda.
E eu falo das frutas. Ai, que legal esse negócio da Ásia. Cada um representa um bioma diferente. Muito, muito bem feito isso aqui. Que lugar legal aqui, na Ásia. Aí, ó. Quem disse que a gente não foi no Grand Canyon? E deve ter poucos aí em cima boiando. Ai, que legal. Que legal. Esses peixes são os exibidos, eles adoram uma câmera. Olha esse, ó. Vem ele. Você gosta, né? Você é artista. Tem animais mortos. Mas ele tá alimentando as arraias. Chega lá no descer não parece. Que lindo. Escafandro maravilhoso. Olha o escafandro aí. Romântica do 6º Distrito Naval. Que é o que? Tu viu? A árvore. Você pegou aqui os nomes. Seu nome. Uma parte infantil para criança, para educar as crianças. Vocês já plantaram uma árvore, já? Eu já. Bastante árvore? Bastante não, mas eu já plantei. Mas qual que foi o objetivo? Vocês plantaram uma árvore pra quê? Para melhorar esse mundo. Para melhorar o planeta. Pra melhorar o planeta. Já que a gente chama de serviços ambientais. Quando você tem alguma espécie que proporciona algum tipo de benefício para outras espécies. Né? Presta um serviço ambiental. As árvores prestam um monte de serviço ambiental. Certeza. Tanto serviço ambiental quanto social, né? Porque por que a gente planta uma árvore? Geralmente a gente quer ou a sombra, ou o fruto, né? Que é um benefício social, né? Alimentação, né? Controle térmico. Mas existem todos os efeitos ambientais. Assim, uma árvore vivem muitas espécies. A gente costuma dizer que uma árvore não é uma árvore, ela é um ecossistema inteiro. Você tem os pássaros, tem os insetos, você tem os cupins que dependem dela, tem os músicos, tem as orquídeas que vivem sobre ela. Então, às vezes, quando você corta uma árvore, na verdade, você está derrubando todo um ecossistema. Com certeza. Exatamente, né? Tanto é que quando corta uma floresta, para ela recuperar, é muito tempo. muito tempo. Então, assim, é o que a gente chama de serviço ambiental. Então, hoje, por exemplo, uma cidade muito arborizada, ela pode ter uma redução de 5 a 17 graus de temperatura. Então, quanto mais árvore a gente tiver, menos é o calor. Além dos benefícios que a gente tem numa fase difícil que a gente está tendo de mudanças climáticas, né? O principal gás que causa essas mudanças é o gás carbônico. E ela é uma sequestradora de carbono. Quanto mais árvore, mais sequestro de carbono, menos carbono na atmosfera. Além da produção do oxigênio, que é o que a gente respira. Uma árvore grande mesmo, aquelas árvores frondosas da Amazônia, por exemplo, ela pode funcionar como 30 ar-condicionados. Tanto na manutenção da temperatura, né, e ao inverso do ar-condicionado é na emissão de umidade. Que há muita água que você vai para a atmosfera a partir de uma árvore grande dessa. Estamos falando de litros e litros, centenas de litros de água por dia, que é jogado na atmosfera por uma única árvore. Você imagina uma Amazônia inteira, né? As pessoas deveriam se preocupar mais com essa...
E é Agora vai ter o dia urgente, da né? árvore mesmo, se costuma dar muita distribuição de mudas, todo mundo planta uma árvore porque é o dia da árvore. Na verdade, eu acho que todo dia tem seu dia da árvore. Ah, com certeza. Todo dia é o dia do meio É ambiente. verdade, Né? É o dia da água, é o dia da árvore, é o dia do pássaro, é todo dia é dia. A gente tem que estar mais focado nessa ideia. É uma data importante para se comemorar, para se falar. Para se chamar a atenção, Mas né? se plantar árvores a gente faz o ano todo. O ano né? todo é o que a gente faz. A gente sempre procura fazer isso. Aí, para falar um pouco de ciência, Sim. eu sempre questiono assim, né? A árvore ela precisa de água e essa água assim tá no solo, né? Ela vai absorver água do solo, né? As folhas, por exemplo, não tem essa função de absorção de água. Quem faz isso são as raízes. Aí eu sempre questiono o seguinte: como que a água consegue vir lá das profundezas da terra e subir até o topo da árvore contra a força da gravidade? Esse processo só acontece graças a um princípio físico que a água tem, que só a água tem, que é o da capilaridade. Eles conseguem vencer a gravidade usando dois princípios, de adesão e coesão. Então, a água adere a alguma superfície e uma molécula de água atrai um no outro. Né? Esse experimento a gente usa para fazer isso. Ó. Legal. Ó, né? Pra onde que vai a água se eu derramar o pote? Ó? Tá descendo pelo cordão, né? Porque ela se aderiu ao barbante e a coesão tá fazendo com que uma gota de água siga a outra, né? Você tem a água azul, tá transpassando o pote pelo barbante. Ela tá subindo e passando pelo barbante. E o amarelo E a também. prova disso é que o amarelo tá misturando com o azul e tá formando o verde. Então a gente passa, ela consegue ter essa capacidade de coesão, de Legal. Que beleza. Muito bom. Muito obrigada, viu? Aqui é um espaço infantil, não é isso? Aqui é o espaço do projeto do SESI, né? É uma tela coletiva, que o artista Que faz legal. uma base na tela, traz, todo mundo pinta, vocês podem ir lá, desenhar se quiser, e aí no sábado ele vem e finaliza ela. Que legal. Aquela já foi que finalizada o artista. Legal. Ensina o que é desenhar. Isso, aí todo mundo vem e dá sua contribuição, aí no sábado ele vem e fecha. Eu vou dar a minha. Nossa, muito obrigada. Como é seu nome? Dylan. Dila. Muito obrigada, Dila. Bom dia aí pra você e bom trabalho aí. Vamos lá, amigo. Vamos botar aqui nossa contribuição. Oi, bom dia. Bom dia, tudo bom? Querem participar Como da é seu nome? discussão? Ada. Professora Ada, nós somos, né? E aí nós temos essa parceria com o SESI nesse projeto. Então, é uma tela de construção coletiva, onde qualquer visitante, pequenininho, adulto, sem idade, participa. Eu quero. Depois de mais de 1000 participações, aí o artista vem e finaliza. Né? Isso, ele finaliza. Que legal. Sábado passado, o vazado é um tucano. Aqui, esse aqui, o vazado é uma onça. Que legal. Vamos lá. Que cor você gosta? Eu quero. Essa terra, depois de novo, agora vai. Interessante. Pantanal, não de agora. Não tem. Isso. Você pode dar experiência, solidariedade. Eu vou fumar Coração e uma. Legal. Passarinho. Beijar a flor. Sentar no outro, beijar uma flor. Que são os animais empalhados. A cutia aqui é negra, a cutia mesmo. A cutia. Pessoal, essa visita nesse lugar vale a pena mesmo. E a gente espera ver todos esses animais ao vivo. Ali, ó, espaço biotátil, que os visitantes com deficiência visual, cegos, surdos, cegos ou com baixa visão criem seu próprio conceito sobre o bioparque e vislumbrem a riqueza e a dimensão da fauna e flora do nosso Pantanal. Muito bom. Muito bom mesmo. Muito bom, muito bom, muito bom.
Não tenho palavras. Se é parte do ensino das escolas, como é passado informação da colonização, né? Já levantou. Foi a dança que ela andou. Não sei se ainda dançando agora. Aqui são os animais empalhados. Tuniu, tamanduá, anta, tatu, sementes. Sementes do Pantanal, né? É semente. É. Todos esses animais são daqui do Pantanal. Todos esses animais aqui do Pantanal. Todos eles, infelizmente, vítimas, né, de crimes ambientais. Infelizmente. A grande maioria atropelados. Ao caso dessa onça aqui, que ela foi vítima dos últimos incêndios em 2022. Há 6 anos, né? A gente esteve aqui e nós vimos uma onça atropelada na estrada. Nossa Senhora, Deu todo uma mundo pena, querendo ver viva pois e pegaram atropelada aqui dentro. É uma E não foi tristeza, só né? onça, a gente viu outros Nossa, animais. com certeza, antas, tamanduá, são dos animais que são Jacarés, marcados. Macaco também, a gente viu. É uma pena. É uma pena, né? É uma pena mesmo. É. Mas é isso aí. Muito obrigada, viu? Trabalho com a senhora. Ah, obrigado. Agora estamos aqui do lado de fora. Você sabe o que tem por aqui. Olha os peixes aí, tá vendo? Esses daí são aqueles jacarés que a gente viu banhando lá por dentro, eu acredito, né? Sim, são eles mesmo. Muito legal, muito mesmo. Muito Rapaz, eu não tenho palavra para descrever isso aqui. Muito legal. Filha de sucesso. Ali é um carro ali, é cheio de terra. Lugar legal, lugar extraordinário. Muito bem organizado. Extraordinário, extraordinário mesmo. Adorei ter vindo aqui. Foi mesmo. E, por enquanto, de graça, né? Laboratório de águas. Deve ser para medir a qualidade da água dos aquários. Legal.